Muito bem, a partir desse momento estamos gravando e assim eu começo desejando uma boa tarde a todos. Aqui então damos início a mais uma sessão temática do 15º Think Point, sessão temática de número 5. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa sessão a gente vai contar com a apresentação do Guilherme Tavares da Silva, nosso colega de trabalho, que é doutorando em matemática pura aqui não, né, que eu estou em Belém, mas ele é doutorando em matemática pura pela Unicamp, e a apresentação dele é intitulada Affine Double Discontinuity Dynamics. Antes de começarmos a exposição do Guilherme, eu só gostaria de lembrar a vocês, participantes, que vai ser sorteado um livro ao final dessa transmissão, dentre aqueles que preencherem o formulário de frequência que vai ser disponibilizado pelo link que será enviado na janela de comentários ao longo da apresentação do Guilherme. Então, por favor, fiquem de olho, preencham a frequência, porque assim vocês vão poder participar do sorteio que acontecerá logo após a apresentação do Guilherme. Guilherme, tá tudo certo? Sim, sim. Então, só antes de começar, a gente lembra aqui que o Guilherme possui de 20 a 25 minutos para a apresentação. Em seguida, a gente vai ter um breve intervalo para perguntas e comentários. Guilherme, o espaço agora é todo seu. Boa apresentação. Ok, então, obrigado, Marcelo, pela apresentação. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao comitê pela oportunidade. Então, obrigado a todos. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar foi desenvolvido por mim, pelo professor Ricardo Miranda Martins, que é meu orientador de doutorado aqui no IMEC. A ordem dessa conversa vai ser a seguinte. No primeiro momento, eu vou apresentar o problema, né, colocar devidamente o problema. Em seguida, eu vou falar sobre algumas metodologias que já foram desenvolvidas para estudar esse problema. E, finalmente, né, então, vou falar sobre algumas aplicações que nós realizamos dessa metodologia, né, no contexto desse problema. Então, aí dois casos, dinâmica constante e afim. Então, começando primeiro com a colocação do problema, eu vou aqui citar, né, duas palestras que já foram proferidas. A primeira do professor Luiz Fernando, que foi na segunda-feira, acredito que a primeira palestra, a segunda do Gabriel, ontem, na qual eles já falaram um pouco sobre sistemas dinâmicos não suaves, porque esse é basicamente o assunto principal dessa palestra. Mas, então, aqui eu vou colocar rapidamente, né, antes de colocar o problema propriamente em si, eu tenho que falar sobre um caso mais simples que nós chamamos de caso regular. E no caso regular é o seguinte, nós pegamos um aberto U de Rn, que no caso é R2, né, como está representado, e nesse aberto nós pegamos uma subvariedade que costuma se chamar de sigma, de codimensão 1. Em particular, essa subvariedade, ela divide esse aberto em duas regiões, que a gente vai chamar aqui de sigma mais e sigma menos. E daí, então, em cada uma dessas regiões, nós colocamos um campo vetorial, que é F mais e F menos. E a pergunta que você deseja responder é, bom, primeiro, qual a definição para a dinâmica, para a solução? Ou melhor ainda, dados esses campos, a gente considera as equações diferenciais ordinárias associadas a eles, e então nos levantamos a questão, como se comporta a dinâmica gerada por essas equações diferenciais. E o problema aqui é o seguinte, vou passar para um exemplo mais concreto. Aqui, aquele sigma consiste nessa reta. Podem acontecer alguns casos aqui. Pode ser que sobre essa reta, aqui, por exemplo, nessa parte, ambos os campos eles apontem na mesma direção. Nesse caso, o que a gente faz é concatenar as soluções. E isso define uma dinâmica bastante razoável. Porém, pode acontecer também de ambas apontarem, terem essa configuração.
né, ambas apontam no mesmo sentido da variedade, que a princípio essa variedade sigma costuma ser chamada de variedade de descontinuidade. E nesse caso, pode-se provar que existe também um campo bem definido sobre essa variedade, que é chamado de campo deslizante. E, finalmente, podem acontecer também aqui casos onde essas soluções, elas tangenciam essa variedade. Esses pontos são chamados, naturalmente, pontos de tangência, e eles se comportam como singularidades desses campos. E a grande questão aqui é que, nesse caso, para configurações parecidas com essa, na qual a gente pega essa variedade separando o nosso aberto em duas regiões, a dinâmica ela é muito bem definida em todos os pontos desse aberto, tanto fora da variedade de descontinuidade, quanto sobre ela. Isso vem essencialmente da seguinte hipótese, que é a de pegar aquela subvariedade sigma como sendo a pré-imagem de uma função h por um dos seus valores regulares. Quase sempre a gente pega essa h de modo que esse valor regular seja o zero. A questão, então, e se o zero for um valor singular? E se a gente pegar aquela subvariedade como sendo a pré-imagem de um valor singular? Um exemplo em particular é conhecido como descontinuidade dupla, que foi objeto de estudo do nosso estudo, e ela consiste em R3 na interseção de dois planos, que quase sempre a gente vai pegar as coordenadas de modo que essa interseção aconteça sobre um dos eixos, no caso aqui o eixo X. Desse modo, R3 fica dividido em 4 regiões, né? Em cada uma dessas regiões a gente coloca um campo vetorial suave, F1, F2, F3, F4, e a questão então é a seguinte: fora da variedade de descontinuidade, que aqui está em vermelho, por exemplo, aqui, nós temos uma dinâmica bem definida, que é a dinâmica usual do campo, aquela que a gente estuda lá em cálculo. Sobre a variedade de descontinuidade, porém, fora dessa interseção, nós temos também uma dinâmica bem definida, que é a dinâmica dada pela convenção de Filipov. Mais ou menos o que eu falei ali rapidamente anteriormente, já apresentado pelo professor Luiz Fernando e pelo Gabriel. A questão, então, e aqui sobre essa interseção? Sobre essa interseção, essa convenção de Filipov, ela não é diretamente aplicável. Então, surgem essas dúvidas. Primeira delas, nós podemos definir uma dinâmica de Filipov sobre aquela interseção, que aqui eu chamo sempre de sigma x? A segunda questão é, uma vez definida essa dinâmica, como ela se comporta em geral? Então, essas são as perguntas que nós nos propomos a responder. Bom, esse problema não é novo, tá? Não somos os primeiros, nem de longe, a estar colocando esse problema. Ele já foi abordado várias vezes no passado, em particular, um dos trabalhos, surgiram essencialmente duas grandes metodologias para se abordar esse problema. Uma delas desenvolvida pelo Mike Jeffrey, por volta ali de 2014, na qual ele essencialmente tenta estender de maneira natural a dinâmica de Filipov. E o que significa estender de maneira natural? Bom, a dinâmica de Filipov, aquele chamado campo deslizante, que é aquele que acontece sobre a variedade de descontinuidade, ele é dado como a interseção do fecho convexo, deixa eu desenhar aqui, dos dois vetores. Imagina que a gente tem os dois campos aqui assim, daí a gente pega esse fecho, o fecho convexo, que vai ser mais ou menos aqui esse triângulozinho, intersecta ele com a variedade de descontinuidade. E aí pode-se provar que quase sempre, ou melhor, pode-se provar que essa interseção, ela sempre vai ocorrer em, no máximo, um ponto,
que fica bem claro, né, que ela vai ter uma única interseção aqui. Vai ocorrer em um único vetor. E tenta se estender, nesse caso, dessa maneira. Porém, o problema é que, naquele caso da descontinuidade dupla, a gente não tem mais 2 vetores, mas sim 4 vetores. Então, quando você pega esse fecho convexo, essa interseção, ela não mais vai acontecer em apenas um vetor. Ela vai acontecer em um número infinito de vetores. Então, a gente já não tem mais a boa definição do campo deslizante. Nesse trabalho, para resolver esse problema, ele define uma espécie de capa desse fecho convexo, como se fosse pegar mais ou menos só essa partezinha aqui, e daí sim pode-se provar que essa interseção ocorre em um número finito de pontos. No entanto, essa abordagem ela tem lá algumas suas limitações, em particular, surge aqui uma não unicidade, com a qual eles não sabem lidar direito, que tem apenas conjecturas. Então, nós achamos mais interessante uma segunda abordagem desenvolvida, essa é mais brasileira, está desenvolvida aqui pelo professor Marco Antônio, Paulo Ricardo, da Unesp, também o professor Cláudio Buzzi, também lá da Unesp, de Ilse. Também surgiu aí mais ou menos por volta de 2012. Esse trabalho é de 2015, mas ela é um pouco mais antiga do que isso, que consiste em aplicar um blow-up naquela região de interseção, e sobre esse blow-up pode-se então provar que a dinâmica resultante ela é regular, né? Ou seja, a gente pode aplicar a dinâmica de Filipov usual. Bom, mas aqui eu só para colocar ilustrando melhor, a maneira mais fácil de se fazer isso é olhar para aquela variedade. Eu vou voltar aqui, não em R3, mas sim em R2. Então a gente pega uma fatia dessa configuração que vai ficar mais ou menos dessa forma. E aí aquela região onde tem um problema é esse ponto. Então a gente aplica um blow-up polar aqui, de modo que esse ponto vai se transformar agora nesse círculo. Mas lembra, quando a gente volta para R3, esse círculo na verdade é um cilindro, né? Uma vez realizado esse blow-up, então a gente divide esse cilindro em 4 faixas, aqui eu chamo de S1, S2, S3, S4, e passamos então a estudar a dinâmica que acontece em cada uma dessas faixas. Aqui um resultado que é importante ser citado é que uma coisa que é provada naquele segundo artigo que eu coloquei acima é que sob essas interseções dessas faixas, né, aqui nessas partes azul, ocorre apenas dinâmica de Filipov usual. Então, de fato, aplicar esse blow-up reduz o problema de um caso singular para um caso mais regular. Então, colocando de fato, agora sim a matemática, né, transformando os desenhos, né, em matemática, se a gente, em particular, supor que o campo tem componentes que podem ser escritas como WI, PI e QI, então aquele blow-up que eu mencionei, ele é dado por essa expressão. Tá? Então, na verdade, o que a gente faz é fixar a componente X, que é ao longo da qual tem a interseção, e, como eu falei, aplicar mesmo um blow-up polar ao longo das coordenadas Y e Z. Aplicando esse blow-up a esse campo, a gente vai chegar nesse campo aqui. E esse campo aqui, é importante notar que onde aparece W, P e Q, nós temos que calcular, obviamente, sobre essas novas coordenadas, dadas pela φ1, e passando ele aqui embaixo para o formato de um sistema, nós recaímos aqui. Tá? Esse aqui é o sistema dado por aquele campo. Esse sistema, então, pode ser interpretado como um sistema rápido-lento, que também, aqui o Gabriel já falou na palestra dele, devido à existência desse fator R, de reescalonamento. E uma vez que a gente realiza essa interpretação como sistema rápido-lento,
Nós vamos ter, então, a dinâmica sobre aquela interseção sigma-x, dada pelo estudo do sistema anterior sobre R igual a zero. Em particular, o sistema reduzido ele é dado dessa forma, que consiste em colocar R igual a zero naquele sistema anterior, e daí, realizando esse reescalonamento aqui, nós chegamos no sistema rápido, que é dado por essa expressão. E uma observação importante aqui é o fato de que, observem que aqui, o W, P e Q são calculados sobre esse ponto, que depende apenas de x. Então, essa equação depende apenas de x, e essa aqui depende apenas de x e θ. Logo, nós podemos olhar para esse sistema aqui de maneira desacoplada. Nós vamos ter, então, esse sistema dependente de x e θ, que é um sistema que acontece sobre o cilindro, e essa terceira equação, que eu chamo de equação radial, ela nos dá a comunicação do sistema da dinâmica externa ao cilindro com a dinâmica que está acontecendo sobre o cilindro. A mesma interpretação pode ser, a mesma lógica pode ser aplicada ao sistema rápido, e daí então nós chegamos nesse sistema que diz que, dado um campo apresentando uma descontinuidade dupla, esse blow-up ele associa a dinâmica que está acontecendo sobre a interseção com a dinâmica sobre o cilindro, onde em cada uma daquelas faixas nós vamos ter essas dinâmicas. Essa dinâmica lenta, essa dinâmica rápida. Com essas dinâmicas radiais. Essa aqui é a dinâmica radial lenta e a dinâmica radial rápida. Então nós temos agora uma dinâmica definida sobre aquela interseção. Nós podemos, em particular, estudar algumas propriedades básicas dela. Por exemplo, se a gente pegar uma faixa em particular, SI, a variedade lenta dela vai sempre ser dada por essa expressão. E aí, supondo algumas hipóteses, para economizar tempo, eu não vou falar sobre as motivações, mas, por exemplo, supondo essa hipótese de sempre ou P ou Q ser diferente de zero, que aqui eu chamo de hipótese fundamental, nós obtemos várias propriedades interessantes, como, por exemplo, primeira, a dinâmica radial, ela sempre vai ser transversal ao cilindro apenas sobre a variedade lenta. Em outras palavras, a dinâmica externa ela pode entrar ou sair do cilindro apenas sobre a variedade lenta. E mais ainda, sobre essa hipótese fundamental, ela de fato é transversal. A segunda propriedade é que, de cara, sob a hipótese fundamental, nós obtemos que a variedade lenta ela é localmente um gráfico. Porém, supondo um pouco mais de regularidade nessa função fi, né, ou seja, o fato dela ter um mínimo positivo global, nós temos, na verdade, também que ela vai ser globalmente um gráfico. E daí, isso é uma propriedade mais interessante, né? Nós passamos de ser localmente um gráfico para ser globalmente um gráfico. Uma outra propriedade é que, de novo, sobre essa hipótese fundamental, a variedade lenta ela é também sempre normalmente hiperbólica. Essa é uma propriedade que ela é muito desejada nesse contexto de sistema rápido-lento, porque ela permite a aplicação de uma outra teoria muito importante, que é a teoria de Fenichel. De novo, para economizar tempo, eu não vou falar mais a fundo sobre isso, mas uma coisa que se ganha com essa teoria, por exemplo, o fato de que singularidades hiperbólicas que acontecem sobre o sistema reduzido vão agir como singularidades hiperbólicas da faixa, da dinâmica que acontece sobre a faixa, mas ainda não só vai ser hiperbólico, como também sempre vai ser ou uma célula ou um nó. Então essas são algumas das propriedades que a gente tem para o caso mais geral. Passando agora para as aplicações, nós começamos com o caso constante, onde aqui eu só vou passar a apresentar os resultados mesmo, tá? Mas no caso constante, então, no primeiro momento, a gente pegou aqueles campos FI como sendo dados dessa forma, então campos constantes, e aqui, aquela hipótese fundamental, ela se traduz dessa forma. Então a gente sempre vai, devido, né, àquelas boas propriedades que a gente obtém sobre essa hipótese, a gente sempre vai supor ela. E aqui ela se traduz dessa forma, ou seja, o D2 ou o D3, um dos dois diferente de zero. Os sistemas
Então, o que acontece em dados para aquele teorema terão essas expressões, né? Então, aqui nós temos o sistema reduzido, aqui o sistema de camada, e daí, então, estudando esses sistemas, e aqui não tem jeito, é um trabalho mais braçal mesmo, de estudar as propriedades qualitativas básicas deles, nós conseguimos verificar que, nesse caso constante, essa dinâmica, ela sempre é algo parecido com isso. E aqui, só para ficar claro, o que eu estou fazendo é basicamente, imagina o cilindro, eu estou recortando o cilindro ao longo de uma reta e transformando ele, então, em um retângulo, que é o que está representado aqui. E daí, então, a dinâmica gerada por um campo em particular, sobre todo o cilindro, ela sempre vai ser dessa forma. Ela vai ter duas variedades. A variedade lenta, ela vai ser composta por duas retas. Essas retas, elas agem como alfa ou ômega limite da dinâmica de camada. Então, ou seja, uma delas está sempre atraindo toda a dinâmica e a outra está repelindo, como está representado. E esse é o teorema, então, que nós obtemos. Os enunciados são bem longos, mas, resumindo, o que ele diz é essencialmente o seguinte: dado um campo constante, satisfazendo aquela hipótese fundamental, então esse blow-up, ele associa a dinâmica sobre aquela interseção, sigma x, com a dinâmica sobre o cilindro, que tem uma dinâmica como eu descrevi acima, sempre parecida com a que eu descrevi acima. E tem aqui dois casos que podem ser colocados. No primeiro caso do D2 diferente de zero, ele é parecido com este aqui, tem essa expressão, né, a variedade lenta, e caso o D2 seja igual a zero, porém o D3 diferente de zero, tem essa outra expressão. A única diferença entre esses dois casos é que, no primeiro, essas variedades lentas elas estão no interior dessas faixas, e naquele segundo caso ela vai estar sempre sobre uma dessas interseções. Mas tirando isso, é a mesma dinâmica. Em particular, sobre a variedade lenta, nós temos essa dinâmica reduzida, e a dinâmica de camada, ela se comporta, né, aquele fato de uma delas ser atratora ou repulsora, também é bem conhecida, e se comporta de acordo com esta tabela. Então, dependendo do sinal desse parâmetro D2, a gente tem aqueles pedaços da variedade lenta sendo atrator ou repulsor. Já no caso afim, nós vamos ter algo bastante parecido. O que vai acontecer aqui é o seguinte: lembra que no caso anterior a gente estava apenas com essa parte, né, o campo dado por D1, D2, D3, agora a gente passa para o próximo nível, que seria colocar, de fato, uma parte linear. Né? Então, só para lembrando que um campo afim nada mais é do que um campo linear, uma parte linear, mais uma constante, que é o tipo de campo que a gente pega aqui agora. Aqui agora, aquela hipótese fundamental, ela se traduz dessa forma, como esse parâmetro gama diferente de zero. Aqueles sistemas dados pelo teorema, aquele primeiro teorema, ficam dessa forma. Então, a dinâmica lenta, a dinâmica reduzida, ela vai ter essa cara. A dinâmica de camada terá agora esta outra cara. E daí, como antes, né? Não tem jeito, estudando esses sistemas, né, fazendo um trabalho braçal, pode-se verificar que, enquanto no caso constante, as variedades lentas elas eram retas, agora elas passam a ser arcotangentes. Então, nós vamos ter duas arcotangentes acontecendo sobre o cilindro. De novo, uma delas vai ser atratora, a outra repulsora. E outra coisa importante de se observar é que agora surge também a possibilidade da existência de singularidades sobre essa variedade lenta. E aqui entra daí, então, um daqueles corolários. Lembra que eu falei que, dependendo dessas singularidades, né, que acontecem sobre a variedade lenta, se elas forem hiperbólicas, então elas se tornam, na verdade, singularidades hiperbólicas de toda a faixa. Então era isso que eu queria dizer lá. O teorema que a gente tem aqui, de novo, só resumindo, diz então que, dado um campo
com uma descontinuidade dupla gerada por componentes afins. Então, de novo, aplicando aquele mesmo blow-up, ele vai associar a dinâmica que acontece sobre aquela interseção com a dinâmica sobre um cilindro, que pode ser separado, quebrado naquelas 4 faixas. Em cada uma dessas faixas, nós vamos ter uma dinâmica rápida lenta, que se comporta de maneira bem parecida com o que eu descrevi acima. Aqui surgem também 2 casos. O primeiro caso é quando A2 é diferente de zero. Daí, então, essencialmente, o que acontece é que se o A2 for diferente de zero, essas arcotangentes elas vão ser como representadas aqui, então elas passam por 3 faixas, porém, se ele for igual a zero, elas passam apenas por 2 faixas. E toda a dinâmica aqui, o resto da dinâmica é bem conhecido. A dinâmica que acontece lá agora sobre a variedade lenta ela é dada por essa expressão. A dinâmica de camada ela se comporta como uma tabela bem parecida com a anterior, porém trocando D2 por A2. Finalmente, só uma aplicação final. Uma coisa que se pode obter, por exemplo, tendo agora total controle sobre essa dinâmica que acontece sobre o cilindro, é verificar que esse sistema em particular, ele realiza uma coisa interessante, que é um ciclo, uma espécie de ciclo limite, que acontece sobre o cilindro, formado apenas por dinâmica lenta. A gente chama ele, portanto, de ciclo lento. E mais ainda, pode-se verificar que, nesse caso afim, sobre essa hipótese fundamental, na verdade, pode existir apenas um desses ciclos limite, desses ciclos lentos sobre o cilindro. E eu acho que era isso, meu tempo está acabando. Então, esse é o paper no Archive, que contém esses resultados e, na verdade, vários outros em detalhes. Esses outros são os papers iniciais lá que eu apresentei. Eu acho que é isso. Então, obrigado pela atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado. Nós que agradecemos, Guilherme, pela sua apresentação aqui nesta sessão temática. Como a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, que já começa a palestra da professora Sandra Santos, a gente fala que se alguém que estiver querendo agora a palestra tiver alguma dúvida, que entre em contato posteriormente com o Guilherme, tudo bem? Porque agora ainda tem sorteio, beleza, Guilherme? Então, ainda temos o sorteio que a Joyce vai apresentar, né, Joyce? Isso. Então, obrigado, Guilherme, parabéns pela apresentação. Eu vou fazer o sorteio aqui rapidinho. Vocês já conseguem ver a minha tela? Sim, Joyce. Tá, então vou pegar aqui a lista de presença. A gente tem 13 respostas. Uma das pessoas colocou o link do Meet ao invés de colocar o código, mas eu já achei o código correto, então é o código que está aqui, tudo bem? Eu vou copiar os outros e a gente sorteia o livro. Vamos só tirar isso daqui. Eu vou sortear os 3 nomes, tá? E as regras do sorteio tá lá no site. Então, esses aqui são os 3 sorteados. E a gente vai entrar em contato depois, no final do evento, com quem tiver sido oficialmente o ganhador. Ok, então, Joyce, muito obrigado. Só reforçando que a pessoa que tem esse código aí do 1111152505, acredito eu, ganhou um livro intitulado Introdução aos Polinômios Ortogonais. Parabéns à pessoa que ganhou. Então, agora, agradeço mais uma vez ao Guilherme pela apresentação, pela participação, parabéns. E agora finalizamos aqui essa transmissão, porque já vai começar a palestra da professora Sandra Augusta Santos, do IMEC da Unicamp, todo mundo indo para lá conferir, ok? Obrigado e Obrigada, tchau. tchauzinho.